Olá pessoal, estamos de volta. Vamos falar um pouquinho mais sobre radiologia. Esse é um outro vídeo que nós vamos colocar aí no canal. Ficamos 2 semanas sem poder colocar nenhum vídeo, mas nós estamos nos organizando para ver se nós conseguimos remediar isso aí, tá? Colocar pelo menos um vídeo por semana para aqueles que estão iniciando agora o curso de radiologia, o curso de tecnologia em radiologia dentro da área da saúde. Para você também que quer fazer concurso público, dá uma relembrada naquilo que você viu lá no colégio, naquilo que se viu no colégio técnico, ou até mesmo aquilo que você viu no curso tecnológico. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre um posicionamento. Posicionamento é de crânio em perfil. Então nós vamos utilizar uma técnica muito conhecida. Você deve encontrar isso em qualquer livro de radiologia. Como base nós tomamos Biasoli Júnior, que é um livro que eu me adaptei mais, que eu achei muito mais simples e mais fácil de compreensão. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos falar primeiro no posicionamento, e para esse posicionamento de crânio em perfil, eu tenho que necessariamente seguir algumas regras básicas. Primeiro, o posicionamento que nós vamos mostrar é um posicionamento de decúbito ventral de um paciente em uma mesa. Não vamos utilizar a estativa até então para esse posicionamento. Então o paciente vai estar em decúbito ventral com o abdômen sobre a mesa, e o corpo dele tem que estar em uma posição oblíqua, ou seja, aquela antiga posição de nadador que você já deve ter esse conhecimento. E o raio central ele vai entrar perpendicular, incidindo de 1 a 2 centímetros ao meato acústico externo. Ok? Você vai encontrar algumas diferenciações aí nas literaturas. Algumas literaturas falam que é 1 centímetro à frente e 1 centímetro acima do meato acústico externo. Outras falam que é 1 centímetro acima do meato acústico externo. E ainda existem outras, como essa, que fala que é de 1 a 2 centímetros acima do meato acústico externo. Tá? O critério varia um pouco, mas na prática não existe muita diferença em relação a isso não. Tá bom? Lembre-se que nós estamos falando de crânio em perfil, nós não estamos falando de cela turca. Na cela turca o procedimento é parecido, tem algumas diferenciações, mas justamente para você focalizar na estrutura de interesse. Então vamos lá. O paciente ele vai estar em decúbito ventral, a posição é essa posição de nadador aqui. Então um braço vai estar superior ao crânio, o outro braço estará abaixo, né? Então, um abduzido, o outro aduzido. Se lembra disso? Abduzido, distante do tronco. Aduzido, próximo ao tronco. E as pernas vão estar uma flertida e a outra em extensão. Tá ok? Então, se nós dividirmos aqui o corpo, ó, tanto a perna que está em tensão quanto o braço que está aduzido são do mesmo lado. Em prova prática, o pessoal erra muito nisso. Viu? Confunde, coloca o braço ao contrário, a perna ao contrário, não flexiona o joelho e aí é reprovado com certeza. Bom, então qual a diferença aqui? Primeiro, o crânio do paciente ele vai estar num plano lateral em relação à mesa e minha incidência vai estar aqui, ó. Tá? Então o raio central vai vir lateral, de um lado para o outro, 2 centímetros acima do meato acústico externo. Tá? Então o posicionamento vai ficar praticamente esse. Ó, tenho o meu paciente posicionado com o crânio lateral e o raio central vai incidir mais ou menos aqui, 2 centímetros acima do meato acústico externo. Por que eu não uso o arcabouço acústico como ponto de referência? Eu não utilizo o arcabouço acústico porque existe uma diferenciação anatômica de etnia para etnia. Então, como eu já falei em outro vídeo, se eu sou um descendente de italiano, por exemplo, a minha orelha vai ser um pouquinho maior. Se eu sou um senhor de mais idade, a minha orelha vai ser um pouquinho maior e ele não pode ser tomado como ponto de referência. Tá? Então eu vou usar pontos fixos da estrutura óssea como referência e no caso o ponto fixo aí é o meato acústico externo. Bom, como que eu faço para deixar esse crânio em perfil perfeito? Eu vou dar uma dica para você. Se você não flexionar o joelho do paciente, o crânio nunca irá ficar em perfil. Por quê? Porque eu tenho um limite de rotação do meu crânio e se eu não colocar o paciente com a coluna vertebral dele em oblíqua sobre o meu plano mediano, tá? Então eu vou ter que ter uma rotação aqui do joelho, o joelho vai fazer rotacionar o quadril vai rotacionar a coluna lombar, que vai rotacionar o meu ombro, e aí eu consigo fazer com que o paciente fique com o crânio
posicionado em um perfil perfeito. Então, se você esquecer de fazer justamente isso aqui, ó, você nunca terá um crânio em perfeito perfil. Não adianta que não vai ficar. Tá? Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido, porque eu tenho que ter a rotação do tronco do paciente para que o crânio fique em perfil. Ok? Bem, pessoal, isso é uma das formas de você fazer posicionamento em mesa. Tá bom? Existem algumas outras técnicas aí para você fazer em estativa, nós não vamos falar nisso no momento. Beleza? Existem alguns posicionamentos que você vê no estágio, por exemplo, que você não vai encontrar em literatura nenhuma. Por quê? Porque foi inventado lá no estágio, é um vício que o técnico passou para o outro na hora do estágio e ficou por isso mesmo. Mas nós estamos falando aqui referente à literatura. Protocolo hospitalar depende de cada hospital, de cada pessoa que está lhe acompanhando e nós não vamos entrar nesse mérito aí não. Tá bom? Bom, vamos dar seguimento aqui e nós vamos falar hoje sobre uma questão de concurso público também, que pode acompanhar ou não este posicionamento, que é justamente a questão seguinte: qualquer estrutura somente pode ter sua exata localização quando se realiza as seguintes incidências. Então, assim, para qualquer estrutura que você for realizar no corpo humano, seja membros superiores, inferiores, esqueleto axial ou apendicular, crânio ou não, não importa. Eu tenho que ter duas incidências obrigatoriamente. Tá bom? Qual seria? A incidência A, AP e perfil. A incidência B, perfil e oblíquo. A incidência C, AP e tangencial. A incidência D, perfil e tangencial. E a incidência E, tangencial e oblíquo. Veja bem, são duas incidências obrigatoriamente que você tem que realizar. Tá bom? Então você vai num hospital, numa clínica, seja pública ou particular, são duas incidências mínimas, AP e perfil. Tá? Se for um centro mais sofisticado, que tem um pouquinho de mais cuidado com o paciente, né, como um centro ortopédico, por exemplo, vai ser solicitada ainda uma terceira incidência, AP, perfil e oblíquo. Nós estamos falando de uma forma geral, então nós queremos somente o protocolo para eu ter com exatidão a localização de uma estrutura. Então eu tenho que ter pelo menos duas incidências. Tranquilo? Duas incidências. Qual seria? AP e perfil, perfil e oblíquo, AP e tangencial, perfil e tangencial, tangencial e oblíquo. Bom, nesse tempo todo que eu estou falando, com certeza você já chegou a uma conclusão, né? Então vamos à resposta? AP e perfil. Eu tenho que ter pelo menos essas duas incidências para qualquer estrutura do corpo, para que eu possa ter certeza do momento exato e da localização exata da minha estrutura. Tranquilo? Essa questão ela veio de um concurso público da Fundação Dr. João Barcelos Martins. Tá ok? Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelos likes aí, para você que se inscreveu. Por favor, não deixe de deixar o seu like lá, o seu ok. Isso incentiva a gente a estar voltando aqui fazendo outros vídeos para você, ok? Qualquer dúvida pode escrever aí nos comentários, nós estaremos respondendo assim que possível. Muito obrigado, fiquem com Deus no mais essa semana e até a próxima.